Essa que é a grande questão do palestrante que eu falo. Ele tem uma palestra incrível, eu não duvido disso. A maioria dos palestrantes que eu converso, 99,9, eu acho que eu conheço pouquíssimos que eu consigo contar no dedo que a palestra não é boa, eles têm palestras incríveis. O problema é que eu só sei que ele tem palestra incrível quando eu assisto a palestra dele. Mas o palestrante tem que mostrar que a palestra dele é incrível antes de eu assistir a palestra dele, antes de eu conseguir conversar com ele, entendeu? Esse que é o grande segredo. E é isso que a gente precisa encontrar aqui, uma forma de conseguir mostrar para os seus possíveis clientes, Luiz. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Cafezinho com a Agência. Aqui nesse nosso programa, eu convido um palestrante que aplicou no formulário para receber aqui 1 hora de consultoria comigo, para que eu possa ajudar ele a destravar no mercado de palestras corporativas. Quem sou eu? Meu nome é Lucas Lopes, eu sou cofundador da Motivação Palestras e vira e mexe, um palestrante entra em contato comigo para verificar a possibilidade de vir aqui conversar comigo, de verificar as possibilidades de ajuda, de apoio que ele pode dar para mim e eu possa dar para ele como palestrante, para deslanchar no mercado de palestras, mas infelizmente eu não tenho tempo para tomar café com todo mundo. E foi por isso que eu resolvi criar esse programa aqui, o Cafezinho com a Agência. Aqui eu convido um palestrante para vir aqui tomar esse cafezinho comigo. E hoje, o palestrante que eu vou ter o prazer de conversar e de ajudar vai ser o Luiz Carlos. E eu já vou convidar o Luiz Carlos para participar dessa live aqui comigo. Bom dia, Luiz. E aí, tudo certo? Como que você está? Eu estou bem, graças a Deus. Já começo agradecendo essa oportunidade de estar conversando com você. Uma oportunidade muito, muito boa. Tenho acompanhado aí seus vídeos, seu canal no YouTube. Então, de antemão, eu já agradeço pela oportunidade da gente bater esse papo. Tomar esse café logo cedo. O cafezinho. Sou eu que agradeço. Você está aqui dedicando um tempinho também para esse aprendizado, né? Porque, cara, é como eu falo. O palestrante ele tem capacidade de salvar vidas e só por estar aqui conseguindo compartilhar algumas dicas de como vocês podem se aprimorar no mercado de palestras, eu me sinto diretamente ajudando vocês a salvar vidas. Então, eu me sinto no direito de ser responsável por esse negócio aí também. Legal. Isso me deixa feliz. Bom, vamos lá, Luiz. É o seguinte, antes da gente começar a se aprofundar aqui nas dicas, nas questões do mercado de palestras, eu queria fazer um pronunciamento antes. Você me permite? Boa. Quebrar Lógico, sim. Um pouco? Manda bala. Provavelmente a gente vai conversar sobre isso durante a live. Uhum. Eu trabalho com palestra, na verdade, com eventos. Eu venho de uma família envolvida com shows e eventos. Minha tia foi cantora na década de 80, cantora sertaneja. Meu pai foi cantor da Jovem Guarda. Então eu cresci vendo isso. Palestra faz mais ou menos 30 anos, Lucas, que eu mexo com palestras e tudo mais. Caramba. E eu quero te parabenizar. Não estou aqui para jogar confete, a ideia não é. Fazia muito tempo que eu não vi alguém envolvido nessa área querendo realmente nos ajudar, querendo realmente passar informações importantes. Não sou melhor que ninguém, mas 30 anos me dá uma bagagem de ver bastante coisa, de fazer muito curso, de conversar com muita gente. E pela primeira vez eu estou vendo alguém, foi isso que me chamou a atenção no seu canal, foi isso que está me fazendo participar, alguém que realmente está com vontade de dar dicas importantes e ajudar palestrantes. Eu não tinha visto isso, eu posso falar isso com certeza, porque são 30 anos, pelo menos, envolvido nessa área. Então eu quero te dar meus parabéns a você, a motivação, a sua equipe, a participação que eles têm feito nas lives, todas as informações que têm sido passadas. E eu quero falar para você que está assistindo a gente, eu não sei se depois você vai pôr isso no YouTube, presta atenção, fica nesse canal, escuta o que está sendo dito, porque são dicas valiosas e eu, particularmente, não tinha visto ninguém que falasse isso. Aliás, poderia até falar, mas cobrava muito caro para passar as informações que a gente passa de graça todo dia através do seu canal. Então, desculpe quebrar o seu protocolo aí, mas eu precisava falar isso. Caraca, ó, deu até uma arrepiada agora, hein? Nossa, eu fico muito feliz de ouvir isso, Luiz. Obrigado aí pelo elogio, obrigado pelas palavras.
E agora eu fiquei curioso, me diz o que especificamente, não sei se você lembra de algo específico, que te trouxe essa sensação de que são realmente dicas que você nunca viu em nenhum outro lugar, são realmente dicas importantes, além do seu tempo de experiência no mercado, né? Porque você tem mais experiência como palestrante do que eu tenho de vida, eu tenho 28 anos. Vamos lá, Lucas. Eu sou subtenente do Corpo de Bombeiros. Trabalho há 25 anos no Corpo de Bombeiros e esse é o meu diferencial como palestrante. Porque eu quase não conheço bombeiro que seja palestrante. Né? Então, minha especialidade maior, o que é? Liderança. É o que eu mais gosto de falar. Mas eu não deixo de atuar também um pouquinho na área de motivação e trabalho em equipe, que é fundamental para o Corpo de Bombeiros. Você não é bombeiro se você não tiver ali aquela equipe, um grande líder, coordenando, por exemplo, uma operação, uma ocorrência, e todos trabalhando com motivação e trabalho em equipe. Isso é fundamental no Corpo de Bombeiros. O que eu fiz? Eu trouxe essa realidade para dentro das palestras. É lógico, me especializei em outras coisas. Mas o que o Lucas Lopes, o seu canal, o que as suas informações têm me passado? Eu vou dizer algo aqui que às vezes o palestrante não tem coragem de dizer. Eu sou um palestrante commodity. Isso daí é corajoso mesmo. Eu sou um palestrante commodity. E por quê? Eu não acompanhei toda essa mudança. Eu tenho que me adequar a essa mudança. E o Lucas Lopes é um jovem que me deu um tapa na cara e falou: acorda, tá errado. Não, mas você está 30 anos atrás. 30 anos atrás passou. Já era. Tem que se atualizar, tem que se modificar. Tá? E essa informação, para mim, foi muito forte. Quando você chegou e falou assim, palestrantes commodities fazem isso, eu falei, caramba, eu acho que ele falou comigo, acho que ele me conhece. Né? Então, nós precisamos acordar, nós precisamos ter a mente aberta e não falar, poxa, eu tenho 30... O que adianta ter 30 anos e ninguém me conhecer? Não adianta nada. Exatamente. Né? Não adianta ficar 30 anos e não se adequar. Quando eu comecei a fazer palestra, a gente fazia palestra com... Esqueci o nome do aparelho agora. Eram slides com transparência. Na escola eu tinha, eu sei. Então, é isso aí. Então, você colocava aquela transparência e aparecia aquele negócio lá. Eu comecei a fazer palestra assim. Às vezes escrevia à mão, ou então depois, quando veio a impressora, a gente imprimia, colocava. E não existe mais isso. E a vida você tem que se adequar. Então, hoje, as informações que você passa, para mim, são valiosas. Né? O que está acontecendo no mercado atual? Antigamente, você tinha que bater de porta em porta. Hoje já não é mais assim. Então, eu acho que todas essas dicas que você vem falando, pelo menos para mim, eu tenho certeza que para muitos palestrantes, eu tenho certeza também que o seu canal vai fazer muito sucesso. Tenho certeza disso. É uma questão de tempo. Daí é uma questão de tempo. Porque as dicas são muito valiosas. Então, pessoas, não importa. O tempo que você tiver, palestrante, você tem que se atualizar e estar assistindo as dicas que estão sendo faladas. Muito bom, muito bom. Muito bom saber que mais te chamou a atenção, muito bom conhecer um pedacinho da sua história. E agora eu quero conhecer muito mais a sua história para conseguir te ajudar aqui no que estiver te travando aí. Eu quero, dentro dessa nossa 1 hora, conseguir realizar isso daí. Mas a gente era muito voltado para a CIPAT, que você conhece muito bem. É a Semana Interna para Prevenção de Acidentes de Trabalho. Então, que tipo de palestrante eu era? Por ser bombeiro e por ter formação em coach, neurolinguística, outras especializações, a minha área dentro dessa sociedade, principalmente, era realizar palestras em CIPAT. Sim. Okay? E aí eu fiquei muito acomodado nesse ramo somente ali. Então você fala muito sobre posicionamento. Qual é o posicionamento do Luiz Camilo? Na CIPAT, nenhum. Eu falava de tudo. Falava de primeiros socorros, falava de brigada de incêndio, falava de segurança do trabalho, falava de motivação, falava de liderança. Então qual é seu segmento, Luiz? Não tem nenhum. Então você não se destaca em nada. Mais do mesmo. A gente brinca lá no bombeiro, parece pato, né? Nada mais ou menos, voa mais ou menos, anda mais ou menos. O patinho, ele é mais ou menos aí, né? E aí, Lucas, tem um negócio interessante. Todas as empresas que eu fui, sempre fui muito elogiado, graças a Deus. Eu noto que você fala muito isso, né? Olha, eu tenho certeza que a sua palestra é boa. Eu tenho certeza que você é um bom palestrante. Eu vejo você falar isso direto. Eu tenho certeza que você tem um bom material. Sou eu, olha que legal. Realmente, quando eu vou nas empresas, puxa, a pessoa aperta a minha mão e fala, caramba, sua palestra foi muito legal. Mas e aí?
Ficou somente nisso. Ficava só ali e pronto, acabou. Me tornei um palestrante comum, commodity, né? Sim. A palavra que se usa tanto ali no dia a dia e não sai, fica derrapando no mesmo lugar, né? É conhecido na CIPAT, dentro da corporação também faço algumas palestras, mas a carreira não vai, porque falta posicionamento, falta ter essa marca do Luiz Camilo. Quem é esse camarada? O que você porque você falou outro dia isso muito bem, né? Por que eu vou te comprar? Por que eu vou te contratar? Ué, se o Luiz Camilo fala disso, então deixa eu ir pro próximo, deixa eu ir para outro. Ele faz de tudo e tudo mais ou menos. Essa que é a grande questão do palestrante que eu falo. Ele tem uma palestra incrível, eu não duvido disso. A maioria dos palestrantes que eu converso, 99,9%, eu acho que eu conheço pouquíssimos que eu consigo contar no dedo que a palestra não é boa, eles têm palestras incríveis. O problema é que eu só sei que ele tem palestra incrível quando eu assisto a palestra dele. Mas o palestrante tem que mostrar que a palestra dele é incrível antes de eu assistir a palestra dele, antes de eu conseguir conversar com ele, entendeu? Esse que é o grande segredo. E é isso que a gente precisa encontrar aqui, uma forma de conseguir mostrar para os seus possíveis clientes, Luiz. Sim, exatamente. Até porque, Lucas, esse é meu último ano trabalhando no Corpo de Bombeiros. E aí eu teria até mais tempo para me dedicar 100% a isso. Eu estou indo para o meu último ano na reserva, trabalhando no Corpo de Bombeiros, e vou aposentar até jovem, né, bem jovem, e aí eu tenho bastante tempo também para me dedicar. Então, quero me preparar, quero fazer as coisas corretamente. Eu acho que todo ser humano deve ter a humildade de entender que erra, sempre precisa estar melhorando e aprendendo com quem sabe mais que você. Isso é muito importante, né? E eu estou disposto exatamente a isso. Poxa, sempre vi as pessoas elogiarem, e pessoas assim... Eu conversei com o presidente da ThyssenKrupp do Brasil, não sei se eu posso falar isso aqui. Pode, claro. Da Honda, ou seja, elogiando. E de repente você jogar tudo isso fora porque você está acomodado. Não pode. E eu imagino que deva ser até meio... Não sei se você já deve ter se questionado isso, Luiz, de tipo... Caramba, minha palestra é elogiada pelo Bambambam da Honda, pelo presidente da empresa X, da empresa Y, que não é qualquer empresa. É uma multinacional, é uma empresa gigantesca. O que falta, então, para que eu estoure no mercado de palestras? Se esses caras estão elogiando, e muito provavelmente esses caras já assistiram várias outras palestras, a minha palestra é boa. Então, por que será que eu não consigo deslanchar de uma vez por todas? Não sei se você já se imaginou nessa pergunta. Essa é a pergunta que eu faço todo dia para mim. Todo dia para mim. Eu tenho uma palestra diferente, Lucas, porque na verdade é assim, ao contrário de todo mundo imagina, aí tá um choque, né? Todo mundo fala, poxa, caramba, ele é um militar. E toda figura militar que as pessoas imaginam, cara, sério. É uma palestra muito séria. Né? E eu sou meio que o oposto disso, porque eu venho de uma família de artistas. Eu toco violão, eu canto com a minha irmã ela é música, e eu tenho uma palestra chamada Risoterapia. Que legal. Que era um choque, com a minha irmã cantando junto comigo e interagindo com a plateia. Tá? Então eu olhava tudo aquilo e cada evento acontecia exatamente o que você acabou de falar. Pessoas elogiando, sabe, falando, e aí? Caramba, por que a coisa não anda? Eu conversava isso muito com a minha irmã falava, caramba, todo mundo elogia a nossa palestra, é super legal, as pessoas ficavam de pé, aplaudiam, choravam de rir, aquela interação. Mas por que a gente só fica patinando e não sai do lugar? Aí, de repente, me aparece um rapaz de 28 anos no YouTube, falando um monte de coisa. Eu falei, rapaz, olha só, tá falando para mim. Parece, é porque... o que ele tá me ensinando aí. É porque eu ouço essas mesmas coisas de muita gente. Eu ouço de muitos palestrantes, eu estou falando com muitos palestrantes todos os dias aqui, né? Então, a coincidência é que, na maioria das vezes, são dores muito parecidas. Tem muitos palestrantes que passam por essa mesma situação que você. O bombeiro em si já tem uma história interessante para ser contada. Não sei se você sabe, mas existe uma pesquisa de satisfação de serviço público, o bombeiro ganha todos os anos com 98% de aceitação. Ou seja, caramba, é um negócio muito grande, 98%, né, elege qualquer um. É verdade.
Ou seja, a história é muito interessante, mas se não tem a estrutura, se não tem, né, o que está ali por trás, desde material bem feito, desde vídeos bem feitos, desde tudo que tem por trás ali que você tem falado no dia a dia, não adianta nada. Você fica ali solitário, jogado ao léu. Verdade. Você já fez algum curso para dissolver essa dificuldade? Algum curso para palestras? Algum outro curso voltado para marketing para você tentar aprimorar a sua carreira como palestrante? Marketing diretamente, não. Mas eu fiz curso, sim, com o pessoal que está na área, pelo menos uns 3 cursos de como ser palestrante, como ter carreira de palestrante, mas não surtiu o efeito que eu esperava, sendo bem sincero para você. Por que você acha que não surtiu o efeito necessário? Bem, vamos lá. Sem papas na língua. Não entregar o conteúdo prometido também. Eu acho que tem muito disso, né? Fala bastante coisa, mas não entregaram aquele conteúdo que eu realmente esperava. Mais uma vez eu vou jogar confete aí. Eu tenho aprendido muito mais assistindo você aí no dia a dia, as dicas e tal, do que muitas vezes o que eu aprendi durante um curso. Caramba, interessante. Vamos começar a bater um papo, eu vou começar a me aprofundar de acordo com isso que você me respondeu e qualquer dúvida que você for tendo, qualquer pergunta que for surgindo, você pode ir fazendo, tá? Então, o objetivo principal é te ajudar a entrar de vez no mercado de palestras corporativas. Ou seja, tudo que eu te falar aqui vão ser dicas voltadas para palestras para empresas. O que vier de oportunidade de Sebrae, Prefeitura, Universidade, Escola, é lucro. Mas o seu foco todo de comunicação deve ser para as empresas. Porque eu acredito que as empresas, o foco voltado para as empresas vai te ajudar a não desanimar, como aconteceu com uma outra investida que você já deu para ser palestrante em tempo integral. Então, como você desperdiça muito menos energia focando nas empresas e como as empresas te pagam melhor para dar palestras, desde que você esteja fazendo o trabalho certinho, a sua renovação de combustível para continuar ali no foco das empresas sempre vai ser renovada, tá? Então, o foco principal, eu sempre indico para todo palestrante que seja as empresas, todas as dicas que eu te der aqui vão ser para as empresas. A primeira coisa, inevitavelmente, antes da gente falar de prospecção, antes da gente falar de relacionamento, é posicionamento. Não tem como a gente falar de vender sem antes ter um posicionamento. E eu acredito que todo posicionamento do palestrante, para que ele seja único, precisa ter pitada dele no posicionamento. Então, não adianta você falar que é um palestrante de CIPAT, um palestrante de motivação, de liderança, porque tem um monte de outros falando que são também. Entendeu? Então, você não se torna diferente desses caras, porque você está vendendo a mesma coisa que esses caras. E automaticamente, quando a oferta de um produto é muito grande, o preço vai lá embaixo. Por quê? Porque tem muita gente oferecendo a mesma coisa, né? Então, a chave do negócio é você mostrar. Aí que tá, você não precisa fazer a palestra para mostrar que é diferente. Antes mesmo de fazer a palestra, antes mesmo de falar para o cliente, você precisa mostrar para ele que você é diferente de qualquer outro que fala sobre os mesmos temas que você. Aqui que está o posicionamento. Então, você, por ser um palestrante de CIPAT, de trabalho em equipe, de liderança, você já tem uma base de uma especialidade. Agora a gente precisa encontrar no Luiz o que ele pode agregar a essa especialidade para que você encontre um posicionamento único e diferente de qualquer outro palestrante de CIPAT, de liderança, de trabalho em equipe. E aí eu vou te dar um exemplo. Rodrigo Pimentel. Você deve conhecer o Rodrigo Pimentel? Conheço. Paulo Storani. Todos esses caras são caras que você vai poder modelar. Todos os dois são palestrantes muito procurados. Talvez são um dos palestrantes mais procurados do Brasil. Todos os dois cobram mais de R$20 mil pela palestra deles. Mas nenhum dos dois diz que são palestrantes de trabalho em equipe de liderança. Olha como o Rodrigo Pimentel vende a palestra dele. Eu vou ajudar você a transformar sua equipe de vendas numa tropa de elite. Quem é que fala isso? Então, a gente precisa encontrar elementos dentro das suas especialidades que estão conectados com a sua vida, com as suas experiências, Luiz, que vão te fazer vender algo que ninguém mais vende. E eu acredito que isso, essas suas experiências de vida, uma coisa que já vem na minha cabeça de cara, que eu acredito que chamaria muita atenção, é justamente aqui nas suas experiências como bombeiro. E só para você ter ideia,
você já deve ter ouvido falar, eu não me lembro o nome desse palestrante especificamente, mas ele foi muito convidado para dar palestras depois eu não me lembro se foi da tragédia que aconteceu em Brumadinho ou em Mariana. É um bombeiro, Sim. um dos bombeiros lá que atuaram em Mariana ou em Brumadinho, não me lembro exatamente qual foi, que ele começou a ser muito convidado para dar palestras. Olha só, Sim. você sabe quem é? Eu não me lembro o nome dele. Eu sei quem é a pessoa, também não lembro o nome dele. Eu vi, até porque, através de WhatsApp, o pessoal do próprio bombeiro mandava vídeos dele, mandava vídeo pessoal, e teve equipes nossas também aqui de São Paulo que foi para Brumadinho e conheceu esse bombeiro pessoalmente, né? Uhum. E eu entendo perfeitamente o que você está falando, e você vê, é uma questão de oportunidade. Eu estive no avião da TAM, eu estive no segundo maior incêndio do mundo, que foi aqui no litoral, na Baixada Santista, onde nós tivemos 9 dias de incêndio numa indústria, tá? Mas a gente tem que saber fazer exatamente o que você está falando, não adianta só participar. Tem que saber empacotar. Eu sou um cara que eu gosto de fazer conexão, eu gosto de ver as coisas se conectarem, eu gosto de montar pecinhas, né? Minha mãe falava que quando eu era pequeno ela jogava o Lego lá, eu ficava a tarde toda montando o Lego. Eu gosto de fazer essas conexões e quando eu vejo as conexões aparecendo, eu começo até a arrepiar o braço aqui, os pelinhos começam a levantar. E quando você falou aí, acidente da TAM, segundo o maior incêndio, é óbvio que isso daí foram tragédias. E a gente não quer ficar tirando proveito de tragédia, mas você pode fazer proveito dessa tragédia para conseguir salvar vidas, para conseguir melhorar resultados, entendeu? Exatamente. Então ninguém está sendo oportunista, tá? Fique isso bem claro. Ninguém está sendo oportunista, a gente está fazendo proveito de uma situação para conseguir trazer bens maiores a partir dela. E eu acredito que essas situações pode cada uma virar uma palestra. Só que você não vai vender essa situação nas suas palestras. Você precisa empacotar. É como se fosse um presente que você está mostrando ali para o possível cliente. Você precisa empacotar isso dentro da imagem do Luiz. Então, eu acredito que essa sua experiência como bombeiro, ela pode ser um ponto inicial em que a gente pode fazer conexões com a liderança, com o CIPAT e com o trabalho em equipe. Mas é necessário que a gente encontre algo que desperte muito interesse. Então, por exemplo, eu sempre digo que, você com certeza me ouviu falar isso já, que palestras são consequência da quantidade de interesse que você desperta nas pessoas. E aí, por isso que eu trouxe o exemplo aí do bombeiro de Brumadinho, porque ele provavelmente não era tão convidado para dar palestras quanto ele foi depois desse acontecimento. Por quê? Porque depois do acontecimento ele começou a chamar muita atenção das pessoas. As empresas estavam dispostas a pagar para ouvir o que ele tinha a dizer. Olha a quantidade de interesse que ele despertava. Então, a gente não tem controle sobre a mídia. Por exemplo, ele foi um cara que apareceu muito na mídia, e isso aumentou o raio de impacto dele. A gente não tem controle sobre a mídia, não pode pegar uma varinha de condão e falar ali que a mídia vai de uma hora para outra te impulsionar. Mas nós podemos movimentar o que está dentro do nosso controle para fazer com que esse efeito aconteça. E uma coisa que está dentro do nosso controle é movimentar o seu posicionamento para que você, ao falar, desperte interesse das pessoas. Então, olha como é o mesmo mecanismo. Ao as pessoas verem aquela reportagem daquele bombeiro, aquela reportagem chamava a atenção das pessoas. A mesma coisa vai acontecer, só que o veículo não vai ser a mídia, o veículo vai ser o seu relacionamento com o cliente. Aqui que está a chave. Muitos palestrantes têm relacionamentos com os clientes, só que esses relacionamentos são iniciados a partir de apresentações que não despertam atenção e interesse. E esse que é o grande problema. Aqui que está o remédio, que é o posicionamento. Quando você inicia o relacionamento com um posicionamento legal, com um posicionamento interessante, você cria o mesmo efeito que a mídia cria. Simplesmente que chamou a atenção. E da mesma forma como tem os palestrantes que não despertam interesse porque não tem um posicionamento interessante, porque são commodities, porque oferecem mais do mesmo, tem notícias na mídia que ninguém dá importância. Por quê? Porque não desperta interesse. Então, se você for ver bem, a mídia ela só aumenta a quantidade de pessoas que são impactadas, mas ela não necessariamente tudo que ela compartilha é interessante. Não, tem notícia interessante,
notícia que não é interessante. Então a gente começa a desmembrar e começa a entender que a mídia não é o fator principal. A mídia é um martelo, uma marreta, mas você pode ter um martelo ali que, batendo várias vezes, vai causar um impacto parecido com o da mídia. Então, o grande segredo aqui, Luiz, é a gente tentar escavar alguns aspectos dentro da sua carreira como bombeiro que pode trazer essa apresentação única para você. Porque se apresentar simplesmente como bombeiro já é um pouco diferente, mas não é diferente o suficiente. Não chama atenção o suficiente. E eu tenho certeza que dentro da carreira militar lá como bombeiro, devem ter vários aspectos que são óbvios para você, como bombeiro que está vivendo esse dia a dia todos os dias, mas para mim, por exemplo, que sou um cidadão comum, que não estou dentro da... Eu só conheço bombeiro quando eu vejo na rua com carro vermelho, fardado, eu só conheço isso, mas eu não conheço o que há por dentro. Às vezes tem um treinamento interno que vocês fazem para os novos recrutas, que tem um nome específico que você poderia pegar esse nome e colocar, de repente, num treinamento ou na sua apresentação. E é exatamente isso que eu quero encontrar aqui junto com você. Tem algo que se encaixa nisso que eu estou falando aí dentro da carreira militar de bombeiro? Tem tudo a ver o que você acabou de falar. Tem tudo a ver. Tudo que você falou, Lucas, é muito interessante. Vamos lá. Eu falei que o bombeiro tem 98% de aceitação. Ótimo, legal. O bombeiro é bem visto? É lógico, porque está muito ligado a salvar vidas. É interessante. Mas aí também tem uma contrapartida. Eu tenho um site, o Bombeiro Palestrante. Você colocar lá, eu criei esse nome, o Bombeiro Palestrante. Tem muito a ver o que você falou. Quem muitas vezes me procura para que é? Para ser palestrante motivacional? Não. Liderança? Não. Porque bombeiro não está ligado a isso diretamente. Como é que uma empresa vai enxergar que um bombeiro... Para que eu sou procurado muitas vezes? Para dar treinamento. Treinamento de brigada de incêndio, treinamento de primeiro socorro. E não é... Ou seja, exatamente você falou... Ali, até no meu site, não existe um posicionamento para que as pessoas entendam que eu, como bombeiro, tenho sim alguma coisa para falar sobre liderança. E aí volta no que você acabou de falar. Pô, tem alguma coisa que dá para linkar? Nossa, tem muita coisa. Tem muita coisa. Eu uso também nas minhas palestras algumas linguagens, algumas coisas que nós utilizamos nos treinamentos, vários tipos que nós temos lá do bombeiro. E aí eu peguei aquela linguagem e trouxe para o mundo empresarial e corporativo, entendeu? Para chamar exatamente a atenção. Um exemplo, nós temos uma sigla, só para você entender, no bombeiro chamada SICER, S-I-C-E-R, /PV. O que é isso? Nós usamos essa sigla para fazer combate a incêndio. Como? S é salvamento, I isolamento, C é combate, E é extinção, R é o rescaldo, o PV é proteção de salvados e ventilação que acontece a qualquer momento. Falando assim é um pouco confuso, mas é uma regrinha que nós temos. Primeiro eu tenho que salvar alguém, depois eu faço um isolamento daquele local, aí eu faço o combate do incêndio, e aí eu peguei todas essas letrinhas e trouxe para o mundo corporativo. Tá? Sendo que o S, salvamento, aí lá tá, lógico, aí tem a minha palestra, eu vou dizendo cada letra daquela, quando que você usa e como que você usa dentro do mundo corporativo. Ou seja, eu trouxe a minha realidade para dentro do mundo corporativo. Sim, tem entre várias outras, vou dar um exemplo. Sim, acredito que deva ter várias coisas. Muitos desses aspectos podem realmente se transformar em palestras, mas o nosso trabalho principal, e aí fica até um dever de casa, porque vai ser impossível a gente conseguir fazer tudo aqui hoje, é você listar todos esses aspectos, Luiz. Listar tudo que possa ter dentro de uma corporação de bombeiros que está ligado especificamente à motivação. Lista lá. Tudo dentro do corpo de bombeiros que está ligado à liderança. Lista lá. Tudo que está ligado, não vamos colocar CIPAT, porque o CIPAT é o mais óbvio de todos e as pessoas já te procuram para isso. Mas vamos tentar linkar com esses dois assuntos principais. Tudo que está linkado com trabalho em equipe. Então, lista lá. Trabalho em equipe, por exemplo, isso daí tem no treinamento de vocês direto. Até eu que estou fora do mundo, eu sei disso. Para o cara pegar uma mangueira lá, eu já fiz treinamento de brigada de incêndio, e para o cara pegar a mangueira para acabar com o incêndio, tem que ter umas 4 pessoas lá, porque senão ele não faz sozinho.
Então, Sim. não sei, pode ser que tenha um nome para o cara que solta a mangueira e deixa a equipe dele, para o cara que vacila lá, o nome específico. O nome de brincadeira, às vezes não precisa nem ser o nome técnico, mas o nome de brincadeira do cara que vira chacota quando vacila, entendeu? Então, todos esses termos você precisa listar dentro desses temas específicos, liderança, motivação e trabalho em equipe, porque eles não vão te dar só ideias para palestras, mas eles vão começando a maturar as ideias de posicionamento que você pode criar. E aqui que tá, a gente precisa encontrar o posicionamento e não simplesmente conexões com palestras. Eu acho esse nome do seu site muito bom, o Bombeiro Palestrante, porque qualquer pessoa que digitar isso no Google, é muito alta a chance do Google indicar o seu site. Então, o nome do seu site, mesmo que você encontre um posicionamento totalmente diferente desse nome, eu não mudaria. Eu deixaria o link desse jeito. E aí, ali dentro do site, que o cara precisa de cara entender por que ele precisa te contratar, não só para CIPAT, mas também para liderança, para trabalho em equipe, para motivação. E aí que tá. Que bom que você falou isso, hein? Que bom que você falou do meu site, porque eu já tinha vontade de mudar. Você estava cogitando, né? Não, acho que é muito bom, pode manter, não muda não. Se você mudar, inclusive, vão ter pessoas que vão estar espertas ali para pegar esse link. Então, você percebe, Luiz, a gente precisa encontrar algum aspecto, e eu preciso da sua ajuda para a gente começar a jogar em cima da mesa, espalhar as pecinhas aqui, tentar montar o quebra-cabeça de palavras, termos dentro do Corpo de Bombeiros que pode fazer com que você seja diferente, tenha uma oferta diferente como palestrante. Porque da mesma forma, eu acredito que quando um líder ele chama um palestrante ou um treinador para levar algum conteúdo para a equipe dele, eu vejo que muitas vezes é para resolver problemas que também poderiam ter sido facilmente evitados. Ou por ele, como líder, ou pela equipe dele, por deixar alguma coisa passar batida, ou por falta de inteligência emocional, por falta de trabalho em equipe, por falta de liderança dos próprios integrantes da equipe também, porque você, mais do que ninguém, sabe que não só o líder precisa ser líder, né? Então, sim, eu vejo que o palestrante, ele também apaga incêndios, ele resolve problemas que poderiam ter sido facilmente evitados. E aqui eu acho que a gente pode começar a explorar um terreno com a sua carreira como bombeiro, Luiz. Como que a gente pode explorar isso daí? Me fala como você se sente ao se deparar com um acidente que poderia ter sido facilmente evitado. Vamos tentar, sei lá, alucinar. Vamos lá. Lucas, olha uma coisa bem interessante. Poucas pessoas sabem, mas nós bombeiros nós temos uma rotina dentro do quartel. A gente não chega para trabalhar, deita na cama, liga a televisão e fica esperando o alarme tocar. Né? Todo mundo sonha com isso. Olha que serviço legal, né? Não, nós temos toda uma rotina, né? Uma padronização que é feita. De manhã cedo, a gente fica na frente da bandeira do Brasil, lá, duas prontidões, nós chamamos de prontidão. Uma prontidão é uma equipe que está saindo e do outro lado a prontidão, que é uma equipe que está entrando. Um vai passar o serviço de quartel para o outro. Mesmo assim, nós temos uma rotina. Vamos supor, eu e o Lucas trabalhamos na mesma viatura. O Lucas vai chegar para mim e falar assim, olha, Luiz, aquele equipamento está tudo ok. Mesmo assim, eu vou lá e vou verificar esse equipamento. Então, nós temos uma rotina. E o bombeiro treina exaustivamente, como diversas equipes corporativas treinam. E muitas vezes, na hora, o que acontece? Alguma coisa dá errado. Alguma coisa pode acontecer. Tá? Porque nós trabalhamos com o imprevisto. Né? Não é um acidente bonitinho. Olha, o acidente vai ser bonitinho. Não, eu posso me deparar com algo que eu não treinei, que eu não estava esperando. Né? Olha que interessante. E aí entra liderança, os meus líderes que estão junto comigo, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos motivar todo mundo a olhar e falar, gente, precisamos salvar essa vida, só que agora a gente se deparou com algo que a gente não treinou, que a gente não estava esperando. E olha que nós treinamos, mas chegou na hora, tinha algo diferente. Quer um exemplo? Eu posso te dar um exemplo rapidamente? Claro. Manda bala. Nós temos um treinamento que é para quando uma vítima está presa na ferragem. Como assim? Bateu o carro e, infelizmente, uma vítima está presa lá porque o carro está muito amassado e nós chamamos de vítima que está presa dentro das ferragens. Então, existe um treinamento. Olha, o comandante vai sair da viatura,
vai dar uma volta no sentido horário. O subcomandante da viatura vai dar uma volta sentido anti-horário. As equipes vão esvaziar o pneu do carro para que ele não fique balançando. Ok, tem uma série de procedimentos. E aí eu te falo, teve uma vez que nós pegamos uma ocorrência da vítima presa nas ferragens em cima da árvore. Caraca! O carro caiu do viaduto, e parou em cima de uma árvore. E a vítima estava lá presa nas ferragens. Aí eu te pergunto, Lucas, cadê o treinamento? Quem é que vai murchar o pneu? Não tem mais. Acabou. E agora? Nós treinamos, mas o carro estava no chão. E agora? Ele não está no chão, ele está em cima da árvore. Mas nós precisamos salvar aquela vida, certo? Então, esse inesperado, esse treinamento, apesar da gente treinar, e ali envolve tudo, motivação, trabalho em equipe, chega na hora, não era aquilo que eu estava imaginando. Então, vou ter que usar criatividade, eu vou ter que ter resiliência, né? Eu vou ter que me adaptar a uma situação que eu não estava esperando. Isso tudo é a rotina do bombeiro, isso tudo é a rotina do dia a dia que eu tento trazer para dentro das empresas. Mas ainda preciso da ajuda do Lucas. E todos esses elementos que você falou, essas palavras são palavras-chave, Luiz. Essas palavras são palavras que você precisa listar também. Então, inesperado, acidentes inesperados. Olha, é só você perceber que essa mesma rotina do bombeiro, ela também muitas vezes se repete nas empresas. Então, acontecem acidentes inesperados, acontecem acidentes que poderiam ser facilmente prevenidos também com a equipe de vendas porta a porta, às vezes, ou então com a equipe, comercial que trabalha por telefone. E, às vezes, acontece qualquer vacilo relacionado à motivação, a trabalho em equipe, à liderança. E quando eu estava assistindo uma palestra do Rodrigo Pimentel, eu percebi que o que as pessoas mais gostavam de ver era os ensinamentos ligados à motivação, à liderança, que ele conectava com o dia a dia dele. Então, por exemplo, tem uma parte da palestra dele que ele fala que quando a equipe do BOP está invadindo lá um beco lá do Rio de Janeiro, uma favela do Rio, eles vão em formação de fila. Então, cada integrante ali da fila tem uma função específica. O cara da frente, ele está protegendo a equipe inteira, a parte frontal da equipe. O cara de trás, ele está protegendo a retaguarda. O cara que está atrás do líder, ele está protegendo a lateral. Então, cada um tem uma função específica e dentro da equipe de vendas, cada um tem uma função específica. E se um falhar, a equipe toda falha. Então, são lições que, às vezes, um outro palestrante que fala sobre trabalho em equipe, ele falaria também. Mas aquela lição se torna muito interessante por causa da conexão e do paralelo que ele traz com a vida no BOP que ele tem, com a vida como capitão do BOP que ele tem. E tudo isso que ele falou, você também trouxe vários paralelos aqui nessa nossa conversa de hoje. Eu acredito que a sua palestra deve ser incrível, recheada com esses paralelos também. Eu acredito que as pessoas devam gostar muito também desses paralelos que você faz na palestra. Mas a grande questão é a gente conseguir encontrar algo como o Rodrigo Pimentel fala. Ele só consegue apresentar esses paralelos depois ele chamar a atenção da questão de falar, vou transformar sua equipe numa tropa de elite. Mas quem você é? Sou capitão do BOP. Entendeu? Então, é uma apresentação que ele fala para a pessoa falar, como assim? Como a gente pode apresentar o Luiz para que o contratante fale, como assim? E eu acho que isso é uma busca sem fim, infindável, tá? Eu acho que essa é uma busca que você, mesmo quando encontrar um nome razoável, você vai continuar procurando. Mas a gente pode... Lucas, o que volto a dizer mais uma vez, o que mais me chamou a atenção em te acompanhar, em ver o seu trabalho, ver o que você está desenvolvendo, é esse ponto que você falou agora. Modéstia à parte, pelo tempo palestrando, eu coloco muita energia na minha palestra, eu chego a sair, tem muito a ver com o meu estilo, né? Eu fui atleta profissional também, então até hoje eu gosto de treinar, então eu ponho muita energia, e essas histórias que nem você falou, para o mundo corporativo, as pessoas ficam alucinadas com o que a gente conta, né? Eu pego alguns pontos, algumas ocorrências que eu já atendi e trago para o mundo corporativo. Então, hoje, por que eu estou aqui conversando com o Lucas? Não é exatamente pela palestra em si, isso você já falou, né? Porque a palestra em si ali, poxa,
até hoje, graças a Deus, fui muito bem elogiado pós-palestra. Mas o meu problema está no antes. Né? Quem é o Luiz Camino? É o que você está falando. O que ele tem a oferecer? Eu não tenho isso. Então, presta atenção quem está assistindo aí, que é palestrante. Eu estou tendo que reaprender com vocês, e principalmente com vocês, exatamente isso. Como que o contratante vai olhar e descobrir que lá vai ter uma palestra incrível? Não, eu preciso mudar muito isso aí, é exatamente o que você está falando. Como fazer com que ele enxergue que lá vai ter uma palestra legal, uma palestra diferente. E automaticamente, ao você colocar uma apresentação aí como algo que te chame a atenção para sua figura como palestrante de motivação ou liderança, você automaticamente consegue fechar palestras de CIPAT, porque isso já acontece hoje sem você ter um posicionamento forte, simplesmente por você ter autoridade como bombeiro. Então, aqui fechou. Sim. A gente precisa encontrar formas de te apresentar como palestrante de liderança. Então, por exemplo, o Roberto colocou uma dica aí, ó, não deixe sua equipe virar fumaça. Então, são esses pequenos insights que a gente precisa encontrar. Mas eu acho que um caminho é você ligar diretamente a apresentação de uma palestra de trabalho em equipe, por exemplo, uma palestra de vendas. Você poderia muito bem falar sobre vendas. Então, ligar isso à sua carreira como bombeiro. E um exemplo poderia ser: previna incêndios na sua equipe comercial. E isso eu estou alucinando. É óbvio que a gente precisa encontrar elementos e listar, como falei para você, palavras, elementos, condecorações, termos do corpo de bombeiro que está ligado à liderança, trabalho em equipe. Liderança à prova de fogo. Aí, ó. É isso, cara. Então, eu tenho certeza que você consegue fazer. Essa palestra, liderança à prova de fogo. Beleza, aqui, ó, isso é nome de palestra. O Roberto colocou aqui, não deixe sua empresa virar fumaça, também é nome de palestra. A gente precisa só converter isso daqui para uma apresentação de uma pessoa, e não para um nome de apresentação de palestra. A gente precisa converter isso para a apresentação do Luiz. Então, é simplesmente uma mudança de ponto de vista, sabe? Eu não sei se eu estou sendo confuso ou se você está conseguindo me entender. Mas como que a gente poderia apresentar o Luiz como um cara que faz com que a liderança de uma empresa seja a prova de fogo? Está conseguindo entender essa conversão? Sim. Eu estou entendendo. E essa sempre foi a minha grande dificuldade. E aí volta da nossa conversa lá no começo, né? Está faltando, ao meu ver, até conversando com você, é o Luiz parar, deixar de ser commodity, deixar de se acomodar como bombeiro e dono e se dedicar, gastar tempo e cabeça para falar qual o Silvio colocou aí, a estratégia. Tá faltando essa estratégia, tá faltando montar realmente alguma coisa, porque é assim, Lucas, eu consegui, lógico, pelo meu interesse pessoal em ser palestrante, em ter feito cursos, pegar dentro desses 25 anos e captar vários insights que eu posso levar para dentro da empresa. Tá? O problema é, agora, fazer exatamente o que você está falando. Transformar tudo isso, traçar uma estratégia que chame a atenção das empresas, do mundo corporativo, para o Luiz Camino. Isso não está tão complicado, Luiz, porque, por exemplo, você já consegue criar nomes bastante interessantes. Liderança à prova de fogo é muito interessante. Mas a questão aqui é a gente converter isso para apresentação. E, cara, de novo, a gente não precisa ser perfeccionista na criação de uma apresentação, porque ela vai sempre estar mudando. Conforme você for apresentando e tendo feedback dos clientes, você vai aperfeiçoando ela. E após você encontrar, e é por isso que você não precisa ser perfeccionista, após você encontrar essa apresentação, toda a sua comunicação precisa conversar com essa apresentação. Então, por exemplo, ajuda a sua equipe comercial a prevenir incêndios. Como que vai ser a capa do seu Media Kit? A capa do seu Media Kit tem que passar diretamente, o primeiro slide do seu Media Kit precisa, só de olhar a sua foto, eu preciso entender esse seu posicionamento. A sua foto precisa complementar essa sua apresentação. Então, de repente, você na frente do quartel, ou de repente você vestido de bombeiro na frente de uma empresa para trazer a ideia do corporativo ligado ao corpo de bombeiros. Então, a sua foto precisa complementar essa apresentação. A questão da apresentação é só um start
para que tudo que você fale esteja ligado a essa Roma, né? O pessoal costuma chamar de Roma. Todos os caminhos que você apresenta precisa levar a Roma. Qual é a Roma do Luiz? Aqui que está a grande questão. Por que as empresas contratariam a palestra do Luiz? A resposta é a sua Roma. Então, eu ajudo as empresas a prevenir acidentes simples. Está ligado ao Corpo de Bombeiros. E aí, ó, quando eu falo, ajuda as empresas a prevenir incêndios simples, ou então, sei lá, a prevenir acidentes simples, a pessoa, ao se relacionar com você, ela vai começar a compreender melhor. Ela não precisa compreender 100% quem o Luiz é ou sobre o que o Luiz fala de cara. O que ela precisa de cara é despertar atenção e interesse em querer saber mais sobre você. Então, pega esses nomes que você já tem e tenta converter ele para apresentações que despertam curiosidade. Então, liderança à prova de fogo. Torna sua equipe comercial em uma equipe à prova de fogo. Ou ajudo você a ter uma equipe de vendas à prova de fogo. Olha só. Ajudo você a ter uma equipe de vendas à prova de fogo, a ter uma equipe de liderança à prova de fogo, ajudo seus líderes a serem à prova de fogo. E a partir desse momento, eu quero entender como assim a prova de fogo. Olha só, eu não sei se você assistiu o episódio que eu fiz do Oratória Digital, um programa que eu estou criando aqui. No Oratória Digital eu falei, seu primeiro e-mail que você envia para uma empresa ou para uma agência precisa fazer com que o cara abra o seu Media Kit. Então, o seu e-mail ele não pode estar abarrotado de texto. Quando você tem uma apresentação que desperta interesse, não precisa abarrotar de texto. Simplesmente por escrever de uma forma simples. Por exemplo, oi Lucas, tudo bem? Eu sou o Luiz, eu sou palestrante e eu ajudo as equipes a serem à prova de fogo. Dá uma olhada no meu Media Kit se você quiser saber mais. E aí o Media Kit está anexado. Quando eu abro o Media Kit, de cara, eu vejo lá que o Luiz é um bombeiro. Ou seja, essa informação da foto ela já se complementou com a informação que você escreveu no e-mail. E isso me dá cada vez mais vontade de querer saber mais sobre você. Você vê que é uma estratégia de degrau. Você está me conduzindo a cada vez um degrau maior de aprofundamento de relacionamento com você. Entendeu? Então, simplesmente a sua apresentação precisa despertar curiosidade para que eu queira subir o próximo degrau. E o próximo degrau precisa despertar uma nova curiosidade para que eu possa subir o próximo degrau. Então, por exemplo, a capa do seu Media Kit precisa despertar curiosidade suficiente para que eu leia o parágrafo curtinho que você colocou no segundo Media Kit, que está falando mais sobre você do que o seu e-mail estava falando. Entendeu? Então, a apresentação, ele, dá esse start de curiosidade para que eu queira saber mais sobre você. Ele não precisa falar tudo sobre você. Precisa simplesmente despertar curiosidade. E eu acredito que você já tem chaves de curiosidade nos nomes das suas palestras. Tenta converter esses nomes para apresentação. Então, por exemplo, ficou a sugestão aí do Roberto, fica a minha sugestão de ajuda sua equipe de liderança a ser a prova de fogo. Fica a sugestão aí também do Rodrigo Pimentel, de você tentar modelar o que ele faz. Ajudo você a criar uma tropa de elite. Da onde ele tirou Tropa de Elite? Tropa de Elite, até mesmo o filme, eles tiraram de uma nomenclatura que já existia no BOPE. Então, quais são as nomenclaturas que já existem no Corpo de Bombeiros que você pode modelar e fazer algo parecido com o que o Rodrigo Pimentel falou? Ajuda a sua equipe a ser uma, e aí você pode encaixar termos no Corpo de Bombeiro. Você vê que essa frase desperta curiosidade para que eu queira entender o que está no próximo degrau do Rodrigo Pimentel. Então, quais são as frases que o Luiz pode criar para que eu passe para o próximo degrau de relacionamento com você? E aí a gente poderia ficar o dia todo aqui mais falando sobre isso. Tem muita coisa para explorar. É muito, muito interessante. Na verdade, eu tenho assistido dentro do possível. Às vezes eu estou no quartel, tem alguma coisa, lógico, bem no horário que você está no YouTube e tal, e não consigo acompanhar, mas tenho acompanhado e eu vi exatamente esse dia que você falou dos e-mails e tudo mais. E ali eu comecei a entender, falei, caramba, que interessante. Foi até um dos momentos que eu falei, será que meu site, eu acho que eu vou ter que mudar esse site, eu vou ter que mudar tudo, tá tudo errado, vamos começar de novo. Mas o próprio site, por exemplo, porque esse liderança à prova de fogo foi uma das coisas que eu comecei a pensar por sua causa. Que legal. Foi exatamente com as dicas. Eu adorei esse nome. Foi exatamente dicas suas, por isso eu volto a reforçar. Tenho certeza que o seu canal, pelo menos para os palestrantes, vai se tornar um dos grandes canais ligados
a dicas de palestrantes, porque eu sinto você realmente com uma vontade de ajudar, de passar informação. E hoje em dia não é todo mundo que tem essa intenção. E, lógico, como você falou, dentro do mundo militar, e principalmente do bombeiro, tem vários nomes, tem vários títulos que eu estou trazendo, eu já trazia e estou trazendo mais ainda de uma forma um pouco mais profissional para chamar a atenção. Esse degrau que você falou era algo que eu desconhecia, né? O Media Kit, por exemplo, eu não tenho, nunca tinha ouvido falar. Aí daqui a pouco fala Media Kit, eu comecei lá no Google, falei, meu Deus, mas o que é Media Kit? Né? O que é esse troço? Eu tenho uma apresentação minha, lógico, tenho uma apresentação, mas eu acho que ela não chega nem perto disso que você está falando. Quando eu comecei a assistir essas suas dicas, eu falei, caramba, a foto, realmente a foto chamando a atenção, o cara vai olhar, vai ter curiosidade, falar, caramba, o que esse cara faz? Todo esse degrau que você acabou de falar, realmente é o que eu vou tentar trabalhar em cima, buscar essa mudança, porque não está dessa forma. Exato. E aí, depois que você encontra o posicionamento, aí você começa a desmembrar tudo. Então, eu diria que você diz que está no último ano como bombeiro, né? É isso? Isso mesmo. Beleza. Então, a minha sugestão seria que você tentasse tirar pelo menos 2 horas por dia. Eu conversei na semana passada com o Jader, ele já está fazendo isso. Você tirar 2 horas pelo menos por dia para tentar se aprofundar nessa busca por uma apresentação. E aí você só começar a divulgar e a falar e a se relacionar com empresas depois que você pelo menos encontrar uma apresentação razoável para você se mostrar como palestrante para as pessoas, porque tudo vai desmembrar da sua apresentação, Luiz. Até o conteúdo que você compartilhar nas suas redes sociais, e eu digo que as redes sociais elas servem para transformar. Então, é por isso que você diz aí que quando eu estou aqui na live, quando eu estou num podcast, eu realmente tenho vontade de ajudar, porque esse é o objetivo, gerar transformação. Eu só acredito que o Luiz vai conseguir chegar no resultado se eu oferecer ferramentas aqui. Não adianta eu ficar causando curiosidade e não entregar nada. Aí eu vou frustrar, né? Vai ser o contrário. Então, o que o Luiz precisa fazer é uma coisa muito parecida com isso. Entregar muito resultado nas redes sociais para gerar transformação. E aqui está a questão. Não em contratante de palestras, e sim em pessoas. Porque as redes sociais do palestrante, elas servem para gerar transformação em pessoas. E aí eu vou te dar um exemplo muito claro que você com certeza já viveu. Ou você já se sentiu inspirado por um outro bombeiro, e talvez seja por isso que você tenha se tornado bombeiro, ou outras pessoas já tenham se inspirado na sua história e tenham se transformado em bombeiros a partir da sua história. E eu acredito, Luiz, que isso acontece, se isso não aconteceu com você, que eu acho difícil, já aconteceu com pessoas que você conhece, ou os dois, né? Eu acredito que isso acontece não simplesmente por ser bombeiro, pela profissão de bombeiro, mas simplesmente porque eu acho que essas pessoas que se inspiram conseguem enxergar a paixão que o Luiz sente ao fazer aquilo, a paixão que o Luiz sente ao salvar aquela vida, a paixão daquela situação. E essa paixão, ela acontece em todas as profissões, em todas as situações. E tem pessoas que sentem essa mesma paixão ao fazer uma venda bem-sucedida, ao conseguir liderar a equipe dela numa empresa e fazer a equipe dela bater a meta. Você consegue fazer com que as pessoas nas empresas consigam enxergar essa paixão aqui dentro do mundo corporativo. A grande questão é você criar conteúdo nas suas redes sociais que consiga despertar essa paixão nas pessoas que te acompanham. Por exemplo, no seu vídeo, nas suas redes sociais, no vídeo que você criar sobre liderança, como que você desperta essa transformação no Lucas, que não é contratante de palestras, por exemplo, e quer simplesmente ter um insight de liderança ali? Como que você consegue despertar essa transformação de líder de um Lucas que não era líder? De motivação de um Lucas que não era motivado? A partir do momento que você desperta essa transformação, você começa a gerar fãs. E quando eu sou um fã seu, eu vou querer te indicar para todas as outras pessoas que eu conheço, que também sofrem daqueles mesmos problemas. Porém, se você simplesmente falar sobre motivação e liderança, vai ser mais difícil você alcançar essa transformação. Mas quando você tem um posicionamento e toda essa lição de liderança, de motivação, parte desse posicionamento, você começa a fazer aquilo que a gente comentou alguns minutos atrás, chamar atenção.
E por ter chamado a atenção, você traz a pessoa para esse próximo degrau, que ela vai dar atenção àquela lição de motivação que você vai dar. E essa lição de motivação é diferente das outras pessoas, porque está ligada ao seu posicionamento. Por isso que você vai contextualizar essa lição, com uma situação da sua carreira como militar. E isso vai fazer todo sentido para a pessoa, porque ela vai atrelar essa lição com uma situação que prendeu ela, que despertou curiosidade dela e que, ao mesmo tempo, trouxe lições para ela. Então, você vê como tudo desmembra do posicionamento? E é por isso que eu acredito que você precisa realmente tirar essas 2 horinhas por dia, tentar fazer essa lista que eu estou falando. Conta comigo aí durante esse processo, pode ir me mandando, me perguntando o que eu acho, que eu vou te dando feedback aí pelo direct do Instagram também. E coloca uma meta, tá? Não deixa aberto não. Tipo, eu preciso encontrar o meu posicionamento até o final de março. E aí, a partir de março, começa a criar conteúdo e relacionamento a partir desse posicionamento. Porque aí você já começa a entrar no campo de batalha, começa a ver o que está dando certo e o que não está dando certo. Mas o ponto principal é esse, o posicionamento, e eu acho que não está muito difícil de encontrar isso daí. Olha, foi valiosíssima a dica. É exatamente isso que eu venho procurando nesse momento, desde quando eu comecei a acompanhar essas suas dicas. Eu falei, caramba, tá aí, ó. Não adianta nada chegar lá, fazer a palestra, aplaudir, legal, mas falta realmente esse posicionamento. Não acho realmente que está tão difícil, até porque a gente tem uma história legal para contar, né? Tem algo que é bem curioso, que as pessoas gostam, acham interessante, mas se eu não criar realmente esse posicionamento, quem é o Luiz Camini, chamar a atenção dessas pessoas, vira realmente o palestrante commodity. Exatamente. E, cara, conta comigo para encontrar isso daí. Então, faz a sua listinha ali de 5 possíveis posicionamentos que estão ligados diretamente à liderança, ou à motivação, ou ao trabalho em equipe. E vamos começar a debruçar em cima desses caras aí para a gente tentar encontrar esse posicionamento, beleza? Eu aqui não consegui passar para você um posicionamento específico. Luiz, usa esse daqui. Parte desse daqui. Quer dizer, a gente conseguiu encontrar um nome de uma palestra que poderia desmembrar em um posicionamento. Mas, apesar da gente específico, eu acredito que a gente encontrou muitas ferramentas para poder dar start nessa busca. E eu acho que isso pode ser muito valioso para essas suas 2 horas de estudo aí dos próximos dias. Espero que tenha valido a pena essa nossa conversa, Luiz, e espero que tenha te dado alguns insights para você encontrar isso que você entrou aqui buscando. Lucas, eu quero te agradecer de coração, parabéns mais uma vez pelo trabalho que você está desenvolvendo. Muito obrigado pela oportunidade, tá? Que nós que estamos aqui perdidos, começando, muitas vezes não temos oportunidade de conversar com uma pessoa que, apesar de você ser jovem, você já está trazendo uma bagagem em tão pouco tempo, uma bagagem muito importante para todos nós. Então, para a gente que ou já está no mercado ou está começando, estar aqui batendo um papo com alguém que já está trazendo esse outro lado, que é essa outra experiência da visão de quem contrata, que muitas vezes nós não temos, a gente apenas executa e não temos a visão de quem contrata. Então, muito obrigado, parabéns, eu desejo muito, muito sucesso para você e para toda a sua equipe. Show de bola, Luiz. Obrigadão aí também pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e pela sua abertura. Eu sempre gosto de palestrantes que entram com o copo vazio para a gente trocar ideia, porque a aproveitação do nosso papo é muito maior. E hoje você entrou aí totalmente com o copo vazio, te agradeço por isso, fica tudo mais fácil dessa forma. Espero que as minhas dicas tenham te ajudado, colaborado de alguma forma. Repito, conta comigo. Qualquer coisa que você tiver de ideia aí, me manda. Vamos gerar transformação com esse conteúdo. Conteúdo por conteúdo não adianta de nada, tem que dar resultado. É isso aí. Obrigado mais uma vez e sucesso. Muito obrigado para o pessoal que participou também. Tamo junto. Obrigado, galera, por ter acompanhado, por ter ajudado aí nas dicas também. E bom fim de semana. Bom fim de semana, Luiz. Tamo junto. Bom fim de semana para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Bom, pessoal, esse foi o Cafezinho com a Agência. Aqui nesse nosso programa, eu trago algum palestrante que se aplicou por meio de um formulário para receber 1 hora de consultoria aqui junto comigo. E quem sou eu para dar consultorias? Meu nome é Lucas Lopes, eu sou cofundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil.
eu converso com palestrantes, compartilhando a visão do contratante de palestras. E é exatamente essa a minha intenção aqui no Cafezinho com a Agência. Trago um palestrante para tomar um cafezinho comigo e tentar desbloquear a carreira dele como palestrante corporativo. Um abraço para vocês, obrigado pela participação e bom fim de semana. Tchau, tchau!